Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o seu querido, o único, o insubstituível tio Léo. E vamos aí com a jornada 8 na página 136 do seu livro de orientação de estudos de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Então, sem delongas, vamos analisar aqui esta capa primeiramente. O título é Contando o Dia a Dia. E o que nós percebemos aqui, a princípio, deixa eu reduzir aqui a minha imagem para que vocês vejam tudo adequadamente. Tá, estou me colocando no cantinho aqui, ó, contando o dia a dia. E o que nós vemos são vários apartamentos vizinhos, todos eles com pessoas, com uma pessoa sempre, ou apagado, ambientes com algum tipo de diferença, e percebemos todas as pessoas vivendo as suas respectivas vidas numa espécie de estado de solitude. Poderia ser uma foto montada, mas olhe só a observação, que eu vou aumentar aqui para que vocês vejam. Não, eu não sou a observação. Olhem aqui a observação. Foto do edifício Copan em 2020 no centro da cidade de São Paulo. Então isso aqui foi na época da pandemia. Uma das imagens mais marcantes da pandemia de Covid-19, época em que as janelas se transformaram em suporte para a expressão pública e um retrato do isolamento social. Então tivemos aí na pandemia uma espécie de solitude coletiva, né? Onde as pessoas tiveram que conviver consigo mesmas, ou mesmo em seus pequenos círculos familiares. Deixa eu ver aqui uma coisa. Achei que eram duas pessoas aqui. Aparentemente estão conversando aqui. Ela está olhando para alguém aqui, mas a outra vizinha está olhando para o outro lado, mas não dá para saber quem. Enfim, vamos lá. Então, na próxima página, o que nós temos? Temos um texto aqui. Deixa eu me situar mais à esquerda e ler. E vamos ler aqui, entender o que esse texto nos traz. Resolveremos posteriormente a tarefa número 2. Tarefa número 2. Então vamos lá, sem mais delongas. Um turbilhão de inseguranças que envolveu o mundo durante a pandemia de Covid-19, o ato de mostrar o cotidiano emergiu, isto é, surgiu, saiu de baixo, estava escondido e apareceu como um momento de alívio para um período transformado pelo vírus. Um exemplo é o que fez o ator Ari Fontoura, 1933, vivo até o momento, estrela de mais de 50 telenovelas, que passou a produzir conteúdo para as redes sociais. Em seus conteúdos demonstra um olhar sensível em relação às dificuldades impostas pelo isolamento. Diversos autores da literatura já narraram o dia a dia antes mesmo do surgimento das redes sociais. Machado de Assis, Clarice Lispector, Lídia Fagundes, João do Rio, Sérgio Vaz, são exemplos de nomes da literatura brasileira que abordaram o cotidiano em suas crônicas. Nesse gênero textual, cenas corriqueiras são tematizadas, seja pelo olhar poético pelo qual o autor as vê, seja pela simplicidade e pelas memórias que suscitam. Pessoal, a crônica, como o próprio nome diz, vem de cronos, tempo, mas é o tempo humano. Então, são histórias que representam pequenos recortes da vida humana num dado lugar, num dado tempo, numa dada circunstância. Então, é um recorte da vida cotidiana. Assim, as crônicas não apenas registram uma época singular, mas também refletem a capacidade humana de enxergar as sutilezas do cotidiano e transformá-las em literatura. Nesta jornada, você vai estudar
gêneros textuais que visam narrar cenas do dia a dia, em especial a crônica, e vai relacioná-las aos relatos feitos nas redes sociais. E mais do que isso, o que se espera é que você desenvolva a habilidade de estabelecer correlações disso com a sua própria vida. Porque no fim das contas é sobre isso, é sobre você conseguir relacionar os conteúdos estudados à sua própria vida. Então vamos lá. Então, perguntas aqui. Pense no que você vivenciou hoje. O que você poderia dizer sobre esse dia? Bem, no dia de hoje, eu levantei, estudei, levei o meu sobrinho para tomar sorvete, voltei, já havia gravado uma aula hoje, estou gravando outra aula, ainda preciso estudar para a faculdade, ainda preciso estudar para a escola. Quando eu gravo esses vídeos, além de gravar esses vídeos para que vocês estudem, eu também estou estudando o conteúdo das aulas que irei lecionar ao longo do período. Foi isso. Ou seja, nada de tão diferente que outras pessoas não façam, exceto pelo fato da particularidade do uso da peruca. Aí o que me leva a usar a peruca? O que levam as pessoas a usarem perucas? Isso poderia ser um motivo, poderia ser uma mote para iniciar uma crônica. Bem, não vai ao caso. Quem me conhece pessoalmente sabe que existe um motivo muito especial, muito particular, mas não vai ao caso hoje. Qual será? Um dia eu conto. 2. Algum momento de sua vida poderia virar uma história? Acabei de falar. Conte aos colegas esse momento. Em sua opinião, de quais formas podemos contar uma história? Podemos contar uma história através de um texto lido. Podemos contar uma história através de uma música. Podemos contar uma história, por exemplo, através de pinturas. Então, existem N formas de se contar as nossas próprias histórias. Picasso retratava a angústia, a sua própria angústia, ao mesmo tempo mesclada com a doçura da vida no campo, com pinturas que apresentavam essa dualidade, por exemplo. Edgar Allan Poe apresentava, como que eu posso dizer, o lado mais sombrio da subjetividade humana através de seus contos. Então, temos aí exemplos de histórias que retratam isso. Mary Shelley, precursora aí vamos dizer assim, do desfibrilador, da cirurgia de transplante, da própria autoconsciência da IA, fez N reflexões com seu Frankenstein. Então, ficamos aí com essas 3 possíveis respostas. Vamos lá. Texto 1. Vou dar uma pausa, vamos ver se ele será utilizado no exercício 2. Bem, meus queridos e queridas, acabei de ver aqui para que possamos responder as perguntas de 1 a 4 da etapa 2, que são os exercícios que iremos resolver. É necessário ler este primeiro texto, então prossigamos aqui. Estávamos na página 137, vamos para a página 138, vamos lá. Me permitam, na medida do possível, interpretar essa leitura, ok? Então vamos lá. Homem que não tem o que fazer é o título desta crônica. Encontrei ontem, a consultar o relógio, muito nervoso, o Clodomiro Gomes. Era em plena avenida. Como bom brasileiro, tive uma exclamação de infinita surpresa, apesar de vê-lo diariamente. E como bom brasileiro, ou mal, porque compreendo os próprios erros, caminhei para o Clodomiro, de braços abertos, disposto a abraço fatal e a uma palestra sem motivo algum. Que fazes? Espero um táxi. Estou cheio de pressa. Tu, meu rapaz, riquíssimo, a quem o pai deixou 2.000 contos? Que tu tens com isso?
A quem a... Cadê? A quem a madrinha deixou 3.000, estás a declarar a minha fortuna? Não, estou a dizer que um homem com 10.000 contos, pelo menos, não tem o direito de ter pressa, porque não tem o que fazer. Clodomiro Gomes olhou para mim com fúria. Não me digas isso. Todo o meu mal é não ser como vocês, é não ter que trabalhar a sério para ganhar o meu sustento. Por isso ando cheio de preocupações, sem tempo, sem fé, sem alegria. Sabes lá o que é um homem não ter o que fazer? A minha vida é uma tortura. Positivamente, sou rico. Desde amanhã trabalho para matar o tempo em coisas que para os outros não passam de distrações. As distrações são penas. Arrasto, arrastado de festa em festa, figura obrigatória dos salões e dos teatros e dos chás. Quero não ir e tenho pena de não ir, porque não saberia o que fazer se não continuasse a ir. Vivo ressequido, curvado ao peso das diversões. Um horror. Mas o amor? O amor para quem não tem o que fazer é o trabalho de gastar dinheiro com falsidade. Mas os estudos? Para o homem que não tem o que fazer, é amadorismo. Ora, sempre tens o gozo, o prazer. Trabalhos forçados para quem vive neles. Não estejas a brincar. Antes brincasse. Mas, se o não ter o que fazer obriga-te tanto a trabalho, por que não trabalhas efetivamente? És rico. Monta uma empresa, protege a indústria, tem fábricas, compra um engenho de açúcar com o ministro Bezerra, ou tem uma empresa de luz elétrica como Venceslau Brás. Inútil. O trabalho assim só nos serve a nós para perder dinheiro. Já tive uma fábrica. Acordava às 6 da manhã, vestia uma blusa, todos riam. Cadê? Uns exploravam-me, a companhia devorava-me. Outros, os operários e os humildes, consideravam-me de miolo mole. Ora, o homem, Deus lhe deu-lhe para divertir-se conosco. Deu-lhe para divertir-se conosco. Recuei solene. Mas é um drama, uma tragédia e adeus. Tenho meu tempo tomado até às 7, em que subirei para Petrópolis. E em Petrópolis? Até pela madrugada. Festas, pôquer, cavalinhos, os trabalhos de quem não tem o que fazer. Então, fez desolado o infeliz Clodomiro Gomes, já dentro do automóvel. Guarda esta observação. Não há nada mais difícil do que não ter o que fazer. Sorri, disse-lhe adeus e não acreditei. Porque ter o que fazer também não adianta nada. Crônica, publicada originalmente na revista da semana 8 de janeiro de 1916, Rio, João do Rio. O homem que não tem o que fazer. Crônicas efêmeras, isto é, crônicas inúteis. Então, vamos lá dar um salto da página 139. Vamos para a página 142. Etapa 2. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos de deveras já para as perguntas. A crônica de João do Rio, o homem que não tem o que fazer, foi escrita com o objetivo de, vamos lá, 1. Conscientizar o leitor do mal que o ócio pode ocasionar às pessoas? Não. Apesar de dar uma leve impressão. Vamos lá. Evidenciar a opinião do autor sobre as classes mais abastadas? Pode ser. Narrar um fato cotidiano do narrador que o levou a uma reflexão? Ah.
Isso sim. Apresentar a opinião sobre o ócio de dois personagens de classes sociais distintas. Evidenciar os benefícios do ócio. Olha só, pessoal. Na realidade, todas as respostas têm alguma coisa de correto nelas. O ponto é que a resposta C ela é mais completa. Por quê? O que nós temos no diálogo entre os personagens é uma reflexão, que é um diálogo mais longo. Então, por isso, C é a resposta correta. Então, vamos lá. Fora disso, vamos ver aqui, foco narrativo é o ponto de vista pelo qual a história será narrada. Ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então, no caso, essa história aqui foi em primeira pessoa, o começo, e depois em terceira pessoa. O foco narrativo em primeira pessoa define dois tipos de narrador. O narrador protagonista, que participa de forma relevante da história, que é o nosso caso, e o narrador testemunha, que participa da história sem ser o protagonista. Por sua vez, o foco em terceira pessoa determina outros dois tipos. O narrador onisciente, que sabe tudo, o que acompanha tudo que os personagens pensam, sentem, mas não participa da hipótese. Vamos lá, questão 2. O personagem, vamos lá. Vamos lá. O personagem Clodomiro. Sono, pessoal. Diz em dado momento da crônica, vivo ressequido, curvado ao peso das diversões. A palavra ressequido, nesse trecho, significa que ele, A, se sente fascinado pelas diversões. O Ricasso estava feliz com as diversões. B, está preocupado com o tempo que passa divertido. O Ricasso está preocupado com o tempo que passa em diversão. C, não tem se sentido bem nessa posição. Ele reclama da posição de sempre estar indo em festa? Ele reclama. Não tem compreendido o sentido das festas. Ele reclama que não tem compreendido? Não. Está demasiadamente entusiasmado com as festas. O Ricardo está entusiasmado com as festas? Não. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Questão 3. Escrita no início do século XX, o ponto de vista dos leitores de hoje, a crônica apresenta um registro formal da língua. Como é possível observar no trecho, deu-lhe para divertir-se conosco, em que se percebe o uso. Pessoal, me perdoa, mas o sono está forte. Hoje é domingo, acabei de comer. Deu-lhe para divertir conosco, em que se percebe o uso regular de pronome oblíquo, mesóclise? Não. Do sujeito desinencial sem pronome aparente, parente? Não. Do pronome oblíquo em próclise? Não. Ou do pronome oblíquo em ênclise? Meu povo querido, é isso. Já vou explicar. Sujeito indeterminado com pronome em terceira pessoa? Não. É a letra D. Agora, por que a letra D? Mas então, voltando à pergunta, o que é um pronome oblíquo em ênclise? Cara, pronome oblíquo em ênclise é quando o pronome vem depois do verbo grudado nele. Exemplo, amar-te, entregar-te, ajudar-nos. Então vamos lá para a questão, ó. Questão 3. O que nós temos aqui? Deu-lhe para divertir-se. Então nós temos o verbo deu, temos o verbo divertir e temos o pronome lhe e o pronome se grudado no verbo. Entendeu? Então, por isso, se diz que nós temos um pronome oblíquo em ênclise. Fechou, pessoal? Vamos para outra questão. Questão 4. Eita.
Entre os trechos da crônica indicados a seguir, há discurso indireto em. Então, entre os trechos da crônica citados a seguir, qual que tem discurso indireto? Então, vamos lá. Uma tragédia, aí parênteses, aspas, né? De travessão. Uma tragédia. E adeus, tenho meu tempo todo tomado até às 7, entre que subirei para Petrópolis. Cara, está reproduzindo exatamente a fala da pessoa. Isso é discurso direto. Então, de novo, é a fala da pessoa, discurso direto. Aqui é a pergunta do discurso indireto. O amor para quem não tem o que fazer é o trabalho de gastar dinheiro com falsidade. Discurso direto, o personagem está falando. Aí temos. Espero um táxi, estou cheio de pressa, discurso direto. Sorri. Disse-lhe adeus e não acreditei. Aqui está dizendo o que a outra pessoa fez. Então, por isso é um discurso indireto. Vamos lá para a questão 5. Releia o texto 2, da etapa 1, para responder as questões 5 e 6. Quantas questões nós temos? Temos questões 7 a 10. Que maravilha! Então, temos que voltar ao texto 2. Vamos lá, vamos ao texto 2. Vamos ao texto 2. Vamos lá, texto 2 da etapa 1. Vamos ao texto 2 da etapa 1. Deixa eu ver. Tem texto 2? Texto 2. Vamos lá. Joca Rainer Sterral. O cara decidiu almoçar um omelete rápido para ter tempo de tirar a cesta. Aí, quando deita, começa o anúncio do carro da pamonha. Então, aparentemente é o que é uma tuitada. Então, vamos ver a pergunta. Vamos ver a pergunta aqui no texto. Então, releia o texto 2, etapa 1 e responda as questões 5 a 6. Vamos às questões de 5 a 6. Questão 5. A linguagem do Twitter, então, o Twitter atual X, a linguagem do tweet apresenta um registro informal da língua. Esse registro esse registro está adequado ao gênero porque é um texto. Então vamos lá, questão 5. O gênero do tweet está adequado porque ele é um texto publicado em uma rede social, o que não demanda formalidade. Aparentemente, sim. A gente não precisa ter tanta formalidade numa rede social. Escrito para ser publicado em livros de coletânea? Cara, um tweet não é publicado para isso. Enviado como mensagem particular? Mas não é um tweet público. Feito com objetivo jornalístico, não está registrando um fato, uma notícia. Escrito em primeira pessoa, evidenciando a opinião do autor. Não. Então, a alternativa A. Questão 6. Vamos lá, questão 6. No tweet percebe-se a ironia no fato de... Nossa, cara, tá quente demais. Esquentou. Calma aí. Calma aí. Calma. Ai. Calma. Eita, sou. Calma aí, povo. Eu não vou pausar o vídeo para tirar a jaqueta, não. Vamos lá. Então, Alan, questão 5. Respondemos questão 6. No tweet percebe-se a ironia. Aonde está a ironia? Alternativa A, o personagem ter comido o omelete no almoço e não ter gostado do resultado do prato? Não. O personagem ter gostado de pamonha, o personagem gostar de pamonha, mas não poder ir até o carro para comprar? Não. O carro da pamonha estar propositalmente fazendo um anúncio na porta do personagem? Não. Ou D, o personagem ter feito sua refeição rapidamente para poder dormir e ter tido o sono atrapalhado pelo anúncio. É esse. E D, né?
O carro da pamonha ter atrapalhado o trabalho do personagem. Não. Então, vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões de 7 a 10. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Estou exausto, mas eu preciso gravar ainda outros 4 vídeos. Outros 4 vídeos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Leia o texto a seguir para responder as questões de 7 a 10. Assim é a vida. Reflexão sobre o tempo. Deixa eu reduzir aqui a minha imagem para que todos vocês possam ler o texto. Aqui, pronto, aqui, ó. Pronto. Assim não atrapalho ninguém. Aqui, ó, leia o texto a seguir. Vamos lá. Árvores caem, celulares ficam sem bateria, canetas perdem tinta bem na hora da assinatura, iogurtes esquecidos na geladeira passam do prazo de validade. Crianças gritam durante o recreio, fones de ouvido estragam logo, sofás desbotam se expostos ao sol, folhagens murcham, gatos afiam as unhas no tapete, óculos entortam dentro da bolsa. Ah, chove às vezes por 4 dias seguidos. Esmaltes descascam, ou seja, está falando sobre a corruptibilidade das coisas, ou seja, o desgaste natural das coisas, o envelhecimento das coisas, a obsolescência, isto é, à medida que as coisas se tornam obsoletas. Sofás desbotam e se expostos ao sol. Folhagens murcham, gatos afiam as unhas no tapete, óculos entortam dentro da bolsa. Chove às vezes por 4 dias seguidos. Esmalte descasca. Consultas médicas são desmarcadas e transferidas. Abdominais custam a dar resultado. Vizinhos escutam música ruim que entram por nossas janelas. Pontas de lápis quebram, copos também, pratos lascam, números não identificados ligam para os nossos celulares, motoristas de aplicativos não conhecem as ruas da cidade, roupas velhas emboloram, garçons erram pedidos, carros enguiçados atrapalham o trânsito, cachorros ferem quando não tomam banho, chaves são perdidas, voos atrasam, serviços de quarto de hotel é demorado. Políticos mentem, times empatam em 0 a 0. Os horóscopos não acertam, discursos se arrastam, churrasco queimam, se o assador se distrai. Violações violões desafinam, amigos somem, o dólar sobe na véspera da viagem, histórias não batem, sites de bancos emperram, ninguém compra o apartamento que colocamos à venda. Chatos nos alugam, idiotas apertam em todos os andares do elevador, motores apagam no meio do engarrafamento, os convidados erram no presente, malas extraviam, tomates apodrecem, filhos não comem direito, terapias demoram, salsichas são suspeitas, roda-se em provas de autoescola, corretores de WhatsApp nos constrangem, instruções na parede se repetem, prédios altos tampam a visão, filmes saem de cartaz, baratas aparecem, chatices acontecem e os resmungam nos alugam. Mas novidades aparecem, coisas boas se repetem, testes de gravidez não positivo, o beijo é demorado, reuniões de condomínio são desmarcadas e transferidas. Pessoas interessantes ligam para os nossos celulares, tiranos caem, pessimistas não acertam, da praia por 4 dias seguidos. Cachoeiras não fecham, preconceitos somem, recordes são quebrados, amantes se conhecem no meio do engarrafamento. A temperatura sobe na véspera da viagem. Vizinhos escutam música boa que entra por nossas janelas. Homofóbicos saem de cartaz
Espumantes são abertos bem na hora da assinatura. Amores não acabam quando a gente engorda. A vida se renova se exposta ao sol. Medeiros, Marta, assim é a vida. Reflexão sobre o tempo. Que ano 2023. Então, meus queridos e queridas, vamos lá, questão 7. Vamos lá, questão 7. O texto faz uma reflexão sobre a maneira como o ser humano muda de ideia. É isso? O caminho que as pessoas seguem na vida? Não parece que seja isso. A forma como nos relacionamos com os objetos? Não. A natureza da vida e o tempo. Ou a finitude humana? Não. A natureza da vida e o tempo. Coisas ruins acontecem, aconteceram e acontecerão. Mas não só coisas ruins, coisas boas também acontecem, aconteceram e acontecerão. Questão 8. A expressão alugar em chatos nos alugam tem o sentido de confiar? De jeito nenhum, né? Alegrar? Alugar significa alegrar, tá. Adoecer? Não. Apresentar? Não. Chatos nos alugam. Importunar. Chatos nos importunam. Então, por fim, meus queridos, questão 9 e depois questão 10. Questão 9. Releia o trecho Roda-se em provas de autoescola. Por qual frase a seguir ele poderia ser substituído sem que se perca o sentido original? Então, vamos lá. A alternativa C. Trapaceia-se em provas de autoescola? Rodar significa trapacear? Eu acho que não, né? Então, não. As notas em provas de autoescola podem diminuir se o instrutor não gostar do aprendiz? Está falando isso aqui? Não, então não é. É preciso tomar cuidado com as rodas do carro. Pessoal, essa roda aqui é a roda do carro? Não. Em provas de autoescola há pessoas que não sabem dirigir. O rodar é isso? Não. Pode-se reprovar em provas de autoescola. Rodar significa reprovar. É isso daqui mesmo. Alternativa B de bola. E finalmente, meus queridos e queridas, vamos lá. Texto, questão 10. No texto, a autora usa algumas metáforas para estabelecer comparações. Então, metáforas são isso. Metáforas são comparações que são feitas, meus queridos e queridas. Então, vamos lá. No texto, a autora usa algumas metáforas. Metáforas, pessoal, para estabelecer comparações como é possível ver em. Então, vamos lá. Reuniões de condomínio são desmarcadas e transferidas. Cadê a comparação? Meu pai, não tem metáfora. Chove às vezes por 4 dias seguidos. Cadê a minha comparação? Pelo amor de Deus. Violões desafinam. Cara, que metáfora que tem? Fala que um violão desafina, é um instrumento. Desafina. Ninguém compra apartamentos, colocamos a venda. Cadê a metáfora aqui? Ou homofóbicos saem de cartaz. Sair de cartaz é uma mensagem, é uma metáfora. Sair de cartaz quer dizer sair da visibilidade, sair de notoriedade, deixar de ser notório, deixar de acontecer. É uma linguagem ligada a cinemas. Então, é isso daqui, ó, alternativa B de bola. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Me perdoe pelo estado de cansaço, mas estou quebradérrimo. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês.